Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas muito fundo mesmo, num dos conceitos que, para mim, é um dos mais vitais e transformadores de toda a teologia do Novo Testamento. É uma figura central que está ali, no coração do Evangelho de João, o Paráclito. Sabe, naqueles discursos de despedida de Jesus, a gente encontra a promessa de uma presença divina que ia continuar o trabalho dele. E essa presença, o Espírito Santo, recebe um nome grego riquíssimo, Parácletos. Então, ao longo do nosso encontro de hoje, nós vamos dissecar, com um olhar acadêmico, as duas funções principais e, olha, inseparáveis dessa figura. Primeiro, a atuação dele como um mestre divino, que nos guia em toda a verdade, e segundo, o seu papel como um transformador ético, o agente que mexe com a nossa consciência e molda o nosso caráter à imagem de Cristo. Então se preparem, porque essa análise não é só teórica, não. É uma jornada para a gente entender como a doutrina mais profunda se encaixa na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia. Para a gente começar essa investigação, eu quero propor um exercício. Vamos tentar nos colocar no lugar dos discípulos. Imaginem a cena comigo. A atmosfera devia estar carregada de emoção, de incerteza. Jesus, o mestre, o amigo, o Messias em que eles tinham colocado todas as esperanças, simplesmente anuncia que vai partir. A missão que ele deixa para eles é gigantesca, de proporções globais, eternas. Mas como é que eles, um grupo de homens e mulheres, cheios de medo, confusos, iam conseguir levar adiante um projeto desses sem a presença física do líder? Pensem bem. Quem ia ensinar para eles? Quem ia defendê-los das acusações que com certeza viriam? Quem ia guiá-los pelas complexidades de um mundo hostil, ajudando a manter a fidelidade a tudo que eles aprenderam? Essa pergunta, que devia estar ecoando na cabeça deles, não era só uma questão teológica abstrata, não. Era uma crise existencial, profunda. Era o medo do abandono, a angústia de ficarem órfãos no meio de uma missão que parecia impossível. O vácuo deixado pela ascensão de Jesus precisava de uma resposta. E é justamente essa resposta, a promessa de que eles não ficariam sozinhos, que forma o centro do nosso estudo hoje. E a resposta de Deus para essa angústia toda é encapsulada numa única e poderosa palavra grega, Paráclitos. Olha, essa palavra, Paráclitos, tem uma riqueza de significado que é simplesmente extraordinária. Qualquer tradução que a gente use sozinha, tipo consolador ou advogado, acaba empobrecendo o sentido completo. Literalmente, a palavra quer dizer alguém chamado para o lado de. Pensem no mundo greco-romano daquela época. Um paráclitos era, muitas vezes, um conselheiro jurídico, um advogado de defesa que ficava ali, do lado do acusado no tribunal, para falar em seu favor. Mas o uso da palavra ia muito além do tribunal. Era também um mediador, um intercessor, aquele amigo influente que você chamava para te ajudar no momento de aperto. Então, quando o evangelista João escolhe essa palavra, ele está apresentando o Espírito Santo como nosso ajudador supremo, nosso advogado de defesa celestial, nosso intercessor diante do Pai e, claro, nosso consolador, que nos fortalece nas horas difíceis. O Paráclito é, portanto, essa presença multifacetada e pessoal de Deus, enviada para caminhar do nosso lado, nos capacitando em cada detalhe da jornada cristã. O nosso objetivo hoje, então, é exatamente este: dissecar, com um olhar acadêmico, o papel do Paráclito como esse guia divino. A gente quer entender como ele não só dá continuidade ao que Cristo começou, mas como ele nos capacita em duas frentes que são cruciais e totalmente interligadas. A frente teológica, que é aquilo que a gente crê e entende sobre Deus, e a frente ética, que é a maneira como a gente vive e se comporta no mundo. E aqui está uma das grandes genialidades da teologia de João, na minha opinião. Ela se recusa a separar o crer do viver, a doutrina da prática. Não dá para ter um sem o outro. E o Paráclito é justamente o agente divino que faz essa união, que forja esse elo inseparável na vida de quem crê. Bom, aqui está o nosso roteiro, o nosso mapa para essa jornada. A gente começa com uma introdução para afirmar bem a identidade do Paráclito. Depois, vamos explorar o papel dele como mestre divino e como iluminador da nossa mente.
Na sequência, vamos analisar sua obra como um agente ético, focando na convicção e na formação do nosso caráter. E tudo isso culmina no testemunho prático que a gente é chamado a dar. Vamos lá, então? Vamos lá, iniciando formalmente a nossa primeira sessão. Aqui, a gente vai aprofundar um pouco mais a nossa compreensão sobre a identidade do Paráclito. No Evangelho de João, ele é apresentado como a solução de Deus para o problema iminente da ausência física de Jesus. E tem um detalhe aqui que é crucial. Jesus chama o Espírito de outro Paráclito, lá em João 14,16. O que isso quer dizer? Isso implica que o próprio Jesus foi o primeiro Paráclito para os discípulos. Sendo assim, o Espírito não é um substituto de segunda categoria, de jeito nenhum. Ele é a continuidade da mesmíssima presença e do mesmo auxílio de Deus, só que agora de uma forma ainda mais íntima e, olha só, permanente. Vamos detalhar um pouco mais essas funções primordiais do Paráclito como João nos apresenta. Primeiro ponto, ele continua e, na verdade, aprofunda o ministério de Jesus. Ele não fica só repetindo o que foi dito. Ele expande, ele aplica a revelação de Cristo a novas gerações, a novos contextos. Segundo, e aqui tem um toque de ternura pastoral que é lindo, ele garante que os discípulos não fiquem órfãos, como lemos em João 14,18. A promessa é de uma presença familiar, contínua. Terceiro, ele atua como mestre. João 14,26 não deixa dúvida, ele ensinará todas as coisas. A gente vai explorar essa função pedagógica dele mais para frente. Quarto ponto, ele é o grande agente da nossa transformação interior. O capítulo 16 de João revela que ele convence o mundo, ou seja, ele expõe a realidade do pecado, da justiça e do juízo, trabalhando diretamente na nossa consciência. É a ponte viva entre o conhecimento teológico e a prática ética. Nele, a verdade que a gente conhece se torna a vida que a gente vive. Ok, para a gente fechar essa primeira sessão, a ideia essencial que precisa ficar é esta. O Paráclito é a presença pessoal, ativa e contínua de Cristo entre nós. Ele não é uma energia cósmica, uma força impessoal ou uma ideia abstrata. Não. Ele é um guia divino com uma missão multifacetada: ensinar, consolar, advogar e, acima de tudo, transformar. É o trabalho dele que garante que a fé cristã não se torne uma relíquia, uma peça de museu, mas que continue sendo uma realidade dinâmica e vibrante em cada geração. Com essa base bem sólida, a gente pode seguir em frente. Entramos agora na nossa segunda sessão, e aqui o nosso foco vai ser a primeira grande função do Paráclito, a de mestre divino. Mas o que isso significa na prática, ter o Espírito Santo como nosso professor? Como é que essa ação pedagógica acontece? É isso que a gente vai explorar agora. Vamos ver como ele nos conduz à verdade plena, que no fim das contas é a própria pessoa de Jesus Cristo. Esse versículo, João 14,26, é a pedra fundamental da pedagogia do Espírito. Vamos analisar com calma as duas ações que ele menciona. Primeiro, ele vos ensinará todas as coisas. Isso aponta para uma expansão da nossa compreensão. Existiam dimensões da verdade que os discípulos ainda não conseguiam entender, mesmo com Jesus ali presente. Segundo, ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso aponta para a ancoragem da revelação. O que eu acho mais interessante aqui é a tensão criativa entre essas duas ações. O ensino do Espírito não é uma fonte de revelações totalmente novas, desconectadas de Cristo. Muito pelo contrário, o ensino dele é radicalmente centrado em Jesus. Ele ensina ao aprofundar e iluminar o que Cristo já revelou. Ele faz lembrar, não como um simples exercício de memória, mas trazendo à tona a relevância e o significado dos ensinos de Jesus para cada nova situação que a gente enfrenta. É um ensino que é, ao mesmo tempo, conservador na sua fonte, que é Cristo, e radical na sua aplicação no presente. E para dar uma base acadêmica mais robusta para essa interpretação, a gente pode recorrer a teólogos de peso no estudo do Evangelho de João. Andreas Kostenberger, por exemplo, na sua Teologia Joanina, ele argumenta com muita força que a função do Espírito é sempre cristocêntrica. A missão dele é glorificar a Cristo, como diz João 16,14, e não a si mesmo. Portanto, o ensino do Espírito não traz uma agenda nova, mas desdobra as implicações da agenda de Cristo. D.A. Carson, no seu comentário monumental, segue a mesma linha. Ele sugere que a obra de ensino do Espírito é essencialmente uma obra de clareamento.
É como se Jesus tivesse plantado as sementes da verdade e o Espírito viesse para regar essas sementes, fazê-las germinar e crescer até a plena estatura na compreensão da Igreja. O Espírito é o grande intérprete, aquele que tira os véus para que a gente possa ver a glória e a profundidade da verdade que já estava bem na nossa frente, em Cristo. Agora, é aqui que a teologia fica interessante. Ela é um campo de interpretação vivo, dinâmico, e existe um debate importante sobre o alcance exato dessa promessa de ensino. De um lado, a gente tem uma perspectiva que podemos chamar de mais restrita, associada a teólogos como o australiano Leon Morris. Ele argumenta que essa promessa de ensinar todas as coisas teve um cumprimento único e primário nos apóstolos. O objetivo principal nessa visão era garantir que o testemunho dos apóstolos sobre Cristo fosse preservado com total fidelidade e autoridade, formando assim a base inabalável do Novo Testamento. A inspiração das Escrituras seria o foco principal aqui. Do outro lado, a gente tem uma visão mais ampla, defendida por teólogos como o britânico Bruce Milner. Ele, e muitos outros, sugere que, embora a promessa tenha tido sim um cumprimento fundamental nos apóstolos, a sua aplicação se estende a todos os crentes de todas as épocas. Nessa visão, o mesmo Espírito que inspirou os autores da Bíblia continua a guiar a Igreja na interpretação e aplicação correta das Escrituras aos novos desafios culturais e existenciais que os apóstolos não enfrentaram diretamente. Mas vejam, essas duas visões não precisam se excluir. É totalmente possível defender que houve um ensino fundamental para os apóstolos e que existe um ensino contínuo para a Igreja, ambos operados pelo mesmo Espírito da verdade. Então, para a gente resumir essa sessão sobre o Mestre Divino, podemos afirmar com segurança que o papel do Paráclito é absolutamente fundamental. Ele não é um mero arquivista, um guardador de tradições. Ele é um pedagogo ativo que pega os ensinamentos históricos de Jesus e os transforma numa realidade viva para nós, hoje. Ele aprofunda nossa compreensão, nos lembra das prioridades do reino e, ao fazer isso, ele garante duas colunas essenciais para a nossa fé: a fidelidade à revelação original de Cristo e a relevância contínua dessa mesma revelação para os dilemas da nossa vida. Ele é, ao mesmo tempo, o guardião e o aplicador da verdade. Isso nos leva, de forma bem natural, à nossa terceira sessão. Se o Espírito é um mestre, como é que acontece o processo de aprendizado no aluno? Bom, a resposta teológica para isso é a doutrina da iluminação. É aqui que a gente vai investigar como a obra do Paráclito vai muito além de simplesmente transmitir informações. Ele opera uma iluminação na nossa mente e no nosso coração para que a gente possa enxergar o significado divino que está por trás das palavras humanas das Escrituras. É ver além das palavras. E aqui está outro texto crucial para a gente, João 16:13. Eu quero que vocês prestem atenção na dinâmica da linguagem que Jesus usa aqui. Ele vos guiará a toda a verdade. A metáfora não é de um depósito bancário, onde a verdade é simplesmente depositada na gente. A imagem é a de um guia numa jornada. Ser guiado a ou para dentro de toda a verdade sugere um processo que não para, uma exploração que vai acontecendo. Isso quer dizer que a verdade não é só um conjunto de frases para a gente decorar, mas uma realidade viva para a gente experimentar. A verdade sobre a guia do Espírito não é um objeto que a gente possui, mas um caminho que a gente trilha, um ambiente em que a gente vive e respira. Então, como é que essa iluminação se manifesta na prática? Vamos ver o que alguns estudiosos importantes nos dizem sobre isso. Craig Keener, que é super conhecido por sua pesquisa sobre o contexto do Novo Testamento, ele argumenta que a iluminação nos dá um discernimento espiritual que vai além do saber puramente acadêmico. É a capacidade de perceber a voz de Deus na palavra. Marianne Meyer Thompson, outra especialista em João, adiciona uma dimensão relacional que eu acho belíssima. A iluminação transforma o estudo da Bíblia, que poderia ser só um exercício intelectual, em um ato de comunhão com o Deus vivo. A palavra se torna um lugar de encontro pessoal. Já o D.A. Carson, ele foca no aspecto da aplicação. Ele diz que é o Espírito que nos habilita a construir pontes entre o texto antigo e o nosso contexto de vida atual, tornando a palavra relevante sem distorcer seu significado original. Juntando todas essas perspectivas, a gente pode dizer que o Espírito constrói em nós o que podemos chamar de uma epistemologia da fé. O que é isso? É uma forma de conhecer em que a verdade não é só aprendida com o intelecto, mas é também experimentada, vivida,
amada e praticada no tecido do nosso dia a dia. Hora da nossa recapitulação para reforçar o que a gente viu. O ponto central aqui é este: a iluminação é a obra do Paráclito que opera uma espécie de alquimia divina, transformando a informação objetiva das Escrituras em revelação pessoal e vibrante para o crente. É o que faz a palavra escrita pular da página e se tornar a palavra viva no nosso coração. E o resultado prático disso tudo não é o mero acúmulo de conhecimento. O objetivo final é a capacitação para o discernimento. Nós somos habilitados a discernir e a aplicar a vontade de Deus, não de uma forma genérica, mas nas decisões concretas e complexas do nosso dia a dia. E essa capacitação de discernimento prático é a ponte perfeita para a dimensão ética do nosso estudo, que é o nosso próximo passo. E agora chegamos à nossa quarta sessão. E aqui a gente tem uma mudança de foco bem decisiva. Nós já analisamos o Paráclito como mestre. Agora vamos examiná-lo como transformador. Vamos investigar seu papel como o agente ético que opera uma mudança radical no nosso ser. E essa transformação, segundo o Evangelho de João, começa com um processo fundamental que a gente pode descrever como a anatomia da consciência espiritual, a obra da convicção. Esse versículo, João 16:8, é o epicentro da obra ética do Espírito. A palavra grega traduzida aqui como convencer é elenquei. E essa palavra, gente, é muito mais forte, muito mais confrontadora do que uma simples persuasão. No grego clássico, elenque carrega a ideia de expor algo à luz, de refutar um argumento de forma conclusiva, de repreender com o objetivo de corrigir. É um termo de tribunal, um termo forense. A imagem é de um promotor que apresenta as evidências de forma tão clara, tão irrefutável, que a culpa do réu se torna óbvia, inegável. Portanto, o Espírito não faz uma sugestão gentil, ele executa uma exposição da verdade que bate de frente com as falsas noções do mundo e exige uma resposta. Para a gente entender essa obra transformadora, o próprio texto já nos dá a estrutura, a tríade da convicção. O Espírito Santo convence, ou seja, expõe a verdade, sobre 3 realidades fundamentais que estão interligadas: o pecado, a justiça e o juízo. Vamos analisar agora cada um desses passos para a gente compreender como o Espírito recalibra nossa bússola moral e estabelece os fundamentos para uma nova vida ética. Vamos ao primeiro ponto, a convicção do pecado, em grego amartia. O que é absolutamente fascinante aqui é que Jesus define imediatamente qual é o pecado fundamental que o Espírito vai expor. Do pecado, porque não creem em mim, diz João 16:9. Reparem bem, a convicção do Espírito não começa com uma lista de coisas erradas que a gente faz. Ela vai direto na raiz de todo o problema humano. Como D.A. Carson argumenta, o pecado primordial, a mãe de todas as falhas éticas, é a incredulidade, a rejeição deliberada de Jesus como a revelação final de Deus. Por que isso? Porque ao rejeitar a Cristo, o mundo rejeita a própria fonte da verdade, da vida e da retidão. O Espírito expõe que o nosso problema mais profundo não são apenas as ações erradas que cometemos, mas a nossa recusa orgulhosa em nos voltarmos para a única e suficiente solução. O segundo passo é a convicção da justiça, dikaiosine. E, de novo, Jesus define o seu significado. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, lá em João 16:10. A justiça aqui não é um conceito filosófico abstrato. Ela está encarnada na pessoa de Cristo. A sua ascensão ao Pai é a prova definitiva, o selo de aprovação de Deus, de que ele viveu uma vida perfeitamente justa e reta. Como explica o Andreas Kostenberger, a exaltação de Jesus à direita do Pai o estabelece como o padrão absoluto da justiça de Deus. O Espírito, então, convence o mundo de que todos os seus padrões relativos de moralidade, todas as suas tentativas de se justificar são insuficientes, são falhos, quando a gente mede pelo padrão perfeito da vida de Cristo. O terceiro e último ponto dessa tríade é a convicção do juízo, crisis. E a base para esse juízo é, à primeira vista, surpreendente. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, em João 16:11. O juízo que o Espírito proclama não é primariamente uma ameaça de condenação futura, mas o anúncio de uma vitória que já foi conquistada no passado. Na cruz e na ressurreição, Cristo derrotou o príncipe deste mundo, Satanás,
o arquiteto do sistema de valores rebelde e corrupto. Como destaca o Craig Keener, a vitória de Cristo sobre as forças do mal já está garantida. Portanto, o Espírito convence o mundo de que o sistema maligno ao qual ele serve já foi condenado e está destinado à derrota. Isso, por um lado, fortalece a nossa esperança, o mal não vai ter a palavra final, e por outro nos chama a responsabilidade ética de escolher de que lado da história a gente quer estar. Do lado do príncipe que já foi julgado ou do lado do rei vitorioso. Vamos recapitular essa sessão que foi bem densa e poderosa. O Paráclito dá o pontapé inicial na nossa transformação ética, não com um novo código de leis, mas realizando o que a gente poderia chamar de uma cirurgia na nossa consciência. Ele redefine radicalmente a nossa compreensão do que é o pecado, que é a raiz da incredulidade em Cristo, do que é justiça, que é o padrão perfeito de Cristo, e do que é o juízo, que é a vitória já consumada de Cristo sobre o mal. Ao fazer essa reorientação fundamental, ele alinha nossa bússola moral interna com a realidade do reino de Deus, estabelecendo assim a base sólida e indispensável para uma vida eticamente transformada. E essa base sólida nos leva direto para a nossa quinta sessão. A convicção que o Espírito opera não é um fim em si mesma, é o ponto de partida. Aqui, a gente vai explorar como essa nova consciência, que foi despertada pelo Paráclito, inaugura um processo contínuo, progressivo, de formação de caráter. O objetivo não é só parar de fazer o que é errado, mas ser ativamente conformado, moldado à imagem de Cristo. O ponto crucial aqui é a gente distinguir entre informar e conformar. A meta final da obra do Paráclito na nossa vida não é apenas nos dar as informações corretas sobre Deus, embora essa doutrina seja, claro, essencial. A meta final é nos conformar, ou seja, nos dar a mesma forma, nos moldar para que o nosso caráter reflita o caráter de Cristo. A transformação que ele opera é profunda. Ela vai além da moralidade externa, de simplesmente o cumprir regras. Ela alcança as fontes do nosso ser, nossos afetos, nossos desejos, nossos valores, a nossa própria identidade. O objetivo supremo do discipulado guiado pelo Espírito é que quando as pessoas olharem para nós, para a forma como a gente ama, perdoa, serve e busca justiça, elas possam ver um reflexo, mesmo que imperfeito, da beleza do próprio Jesus. E como é que a gente sabe que essa conformação está acontecendo de verdade? Pelos frutos. Um caráter que está sendo pouco a pouco moldado pelo Espírito produz frutos éticos que a gente consegue ver, como aqueles que Paulo lista lá em Gálatas: amor, alegria, paz, paciência, bondade e por aí vai. No entanto, e este é um ponto de importância vital para a nossa prática, essa transformação não é um processo mágico ou automático. Ela exige a nossa cooperação ativa, a nossa abertura diária à direção do Espírito, a nossa disciplina e nos engajar nos meios da graça. O Bruce Millen usa uma expressão fantástica para descrever o resultado disso. Ele diz que um caráter cristão transformado se torna uma proclamação viva do Evangelho. A sua vida se torna o seu sermão mais eloquente. E, finalmente, este não é um projeto individualista. A santidade e a transformação de cada membro contribui para a edificação e a saúde de toda a comunidade de fé, que se torna coletivamente uma testemunha do poder transformador de Deus. Para a gente resumir esta sessão, podemos usar a imagem do Paráclito como um artesão divino. Ele não é um observador passivo da nossa vida espiritual. Ele é um artesão ativo que, com paciência e perseverança, nos molda a imagem do Filho. Esse processo, que exige a nossa cooperação, não é um projeto secreto, que acontece só por dentro. Ele tem um resultado externo e visível, uma ética que pode ser observada pelo mundo e um testemunho que demonstra de forma poderosa que Deus é real e que Ele de fato transforma vidas. E esse propósito de testemunho é o gancho perfeito para a nossa última sessão de desenvolvimento. Chegamos à nossa sexta e última sessão de desenvolvimento. É aqui que todos os fios da nossa discussão se amarram. A iluminação da mente e a transformação do caráter, que são operadas pelo Espírito, não são para o nosso prazer particular. Elas têm um propósito público, um propósito missional. Vamos focar agora em como a ética do reino de Deus, vivida em nós, pelo poder do Paráclito, se torna um testemunho convincente para o mundo que nos observa. Como é que a gente se torna, na prática, sal da terra e luz do mundo? O testemunho ético que o Espírito nos capacita a dar se manifesta em duas dimensões que não dá para separar: a individual e a coletiva. A primeira dimensão é a pessoal.
A sua vida de integridade no trabalho, de pureza nos seus relacionamentos, de generosidade com seus recursos, tudo isso se torna um confronto silencioso, mas poderoso com os valores egoístas do mundo. Cada interação do dia a dia é uma oportunidade de ser um pequeno sinal visível da graça e da verdade de Deus. Mas isso sozinho não é suficiente. A segunda dimensão, que é igualmente crucial, é a coletiva. A igreja, como comunidade, é chamada a ser um testemunho corporativo. O teólogo Edward Klink, no seu trabalho sobre a eclesiologia missionária, ele fala da igreja como uma contracultura do reino. O que é isso? É uma comunidade que vive de forma tão radicalmente diferente, marcada pelo perdão em vez da vingança, pela unidade em vez da divisão, pelo serviço em vez do poder, que ela se torna uma alternativa atraente e profética para a sociedade ao redor. Uma dimensão sem a outra resulta em um testemunho manco, incompleto. E agora, a gente traz essa teologia toda para o nosso chão. A pergunta de aplicação direta para cada um de nós é esta: como é que a nossa comunidade de fé, seja o nosso pequeno grupo de estudos bíblicos aí no campus, seja a nossa igreja local, como ela pode encarnar essa contracultura do reino aqui e agora? O que isso significa no contexto de um campus universitário brasileiro, que muitas vezes é marcado por debates ideológicos intensos, por uma pressão para se conformar, por uma busca de identidade? O que significa ser uma comunidade de graça e verdade no meio da nossa sociedade mais ampla, que está tão ferida pela polarização política, pela injustiça social, por uma desigualdade econômica que grita? Viver de um jeito que demonstre uma alternativa melhor, alternativa do reino de Deus, isso não é uma questão retórica, é o desafio prático e diário que o Paráclito coloca bem na nossa frente. Para a gente resumir nossa última sessão de desenvolvimento, ser guiado pelo Paráclito não é um convite para uma espiritualidade isolada, alienada do mundo. Muito pelo contrário, é um chamado para a gente se engajar com o mundo de uma forma radicalmente diferente. Nós somos chamados a um testemunho ético, como indivíduos e como comunidade. Um testemunho que faz mais do que só apontar os erros do mundo. Um testemunho que demonstra de forma prática, visível e atraente a beleza, a justiça e a esperança da alternativa redentora do reino de Deus. E agora, para a gente consolidar toda a nossa jornada, aqui está um resumo da obra completa e integrada do Paráclito. Ele é o mestre que nos ancora na verdade imutável de Cristo. Ele é o iluminador que transforma essa verdade em experiência viva. Ele é o agente de convicção, que realinha nossa consciência com a realidade de Deus. Ele é o formador de caráter, que pacientemente nos molda à semelhança de Jesus. E, finalmente, ele é o capacitador do testemunho, que nos envia como seus representantes éticos para o mundo. Percebam como cada função se constrói sobre a anterior, formando um processo coeso, completo de discipulado que vai da mente ao coração e, finalmente, às mãos. Olha, nós cobrimos um território bem vasto hoje, mas isso é só a porta de entrada para um estudo muito mais profundo. Para aqueles que querem ir além, que querem aprofundar o conhecimento, aqui ficam algumas sugestões de leitura. São obras dos principais acadêmicos que a gente citou. Os comentários de D.A. Carson e Craig Keener sobre o Evangelho de João são obras de referência repletas de insights exegéticos e teológicos. E a Teologia do Evangelho e das Cartas de João, do Andreas Kostenberger, é uma ferramenta excelente para compreender os grandes temas de João de forma coesa. São leituras que exigem dedicação, eu sei, mas que são imensamente recompensadoras. E a gente conclui nossa aula com uma pergunta final. Não é uma pergunta minha para vocês, mas uma pergunta que o próprio tema nos faz. Se tudo que a gente discutiu aqui é verdade, se o Paráclito não é uma doutrina antiga e empoeirada, mas um guia divino ativo e presente em nossas vidas hoje, a questão inevitável é: de que forma você, pessoalmente, e a sua comunidade de fé estão, neste exato momento, respondendo à direção dele? A gente está aberto ao seu ensino? Estamos cooperando com a sua obra de transformação? Estamos sendo a testemunha ética que ele nos capacita a ser? Que essa reflexão nos inquiete, nos desafie e, acima de tudo, nos impulsione a uma dependência cada vez maior desse mestre transformador divino. Muito obrigada pela atenção de todos.